E vamos ouvir o que Deus tem para nós hoje. Deus tem coisas boas para nós, amém? Você crê que Deus tem coisa boa para você, irmão? Deus tem coisas boas para a sua vida, para você se levantar numa confiança maior em Deus, que Deus é poderoso. Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte por nós, irmão, o que é a doença? O que é esses problemas que nós encaramos no nosso dia a dia? Não é nada. Então nós vamos ler, tá bom? Quem acordou aqui, está dizendo acordado pois Jacó. Então é Jacó, né? Então vamos ler lá, vamos ver o que aconteceu com Jacó aqui? Vamos ver o que aconteceu com esse Jacó aqui? Acordado pois Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Você crê que Deus está aqui, irmão? Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Olha só. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém. Pode fechar a Bíblia. Abra bem seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para nós hoje, tá bom? Acalma seu coração, você que está com o coração aflito, acalma seu coração, espere em Deus. Deus vai dar a saída para tudo. Talvez através dessa palavra é a saída que Deus tem para você. Então preste bem atenção, tá bom? A intervenção humana, o homem, irmão, ele sempre quer intervir nas coisas de Deus. O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que buscar o Espírito Santo, para cada um de nós sermos espirituais. Então a intervenção humana faz algo terrível, irmão. Deus, ele nunca é pego de surpresa com as coisas, porque Deus sabe todas as coisas. A Bíblia diz que antes de nós pensarmos, porque diz assim que quando o nosso pensamento ainda está longe, quer dizer, nós não estamos ainda pensando, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Nem nós sabemos ainda o que nós vamos pensar. E Deus já sabe o que nós vamos pensar. Ele sabe todas as coisas. E Deus não é pego de surpresa com nada. Mas a intervenção humana faz algo terrível. Faz algo que nós chamamos de plano B. Quando nós intervimos na vontade de Deus, naquilo que Deus tem, naquele projeto que Deus tem, acontece algo assim.
Deus tem que usar o seu plano B. Se você for decorrer a Bíblia, você vai ver em vários casos, em várias ocasiões, aconteceu isso. E hoje nós vamos falar de Jacó. O Jacó, um homem que gostava de coisas erradas. Olha só, Jacó, ele tinha uma promessa de Deus, irmão. Não precisava ele fazer o que ele fez. É só aguardar, é só esperar o tempo certo. Como Abraão, olha as consequências do que Abraão fez. Olha a guerra lá, naquele lugar, entre Israel e os árabes. Por que tem aquilo lá hoje? Porque Abraão estava cansado de esperar em Deus. Ele cansou de esperar. Mas ele não tinha uma promessa, ele tinha uma promessa de Deus. Mas ele se adiantou e teve um filho com a serva da mulher, da esposa dele. E 2 povos se formaram. Do filho da promessa e do filho da carne. Olha lá, a confusão que está lá. Entre aqueles que são escolhidos e aqueles que não são escolhidos. Aqui aconteceu a mesma coisa. Jacó, ele tinha uma promessa. Deus tinha falado para ele o seguinte, especificamente para a mãe dele. Deus falou para a mãe, no seu ventre, tem 2 nações. 2 nações. O maior, o mais velho, vai servir o menor, o mais novo. Essa promessa era uma promessa de Deus para Jacó. Que o seu irmão Esaú, mais velho, ia servi-lo. Que toda a descendência de Esaú ia servi-lo. O Jacó ia ser o Senhor. Jacó é que ia mandar. Jacó tinha essa promessa. Mas Jacó não soube esperar. Assim somos nós. Quando nós não esperamos, nós se damos mal. Pagamos um preço terrível. Deus vai usar um plano B. Ele vai fazer a coisa acontecer do jeito que Ele quer, do jeito que Ele falou. Mas só que nós teremos que pagar as consequências. Jacó não precisava fazer o que ele fez. Jacó não precisava adiantar as coisas do jeito que quis. Eu não vou contar a história porque todo mundo sabe da história. Vários pregadores, pastor Vanil, pastor Leandro, pastor Januário, todos pregaram já desse texto, nós já pregamos esse texto, você já ouviu esse texto? Então veja bem, Jacó agora começa a passar momentos difíceis na vida dele, pelos seus próprios erros. Pagamos um preço que não era necessário pagar, se nós tivéssemos esperados em Deus. A mesma coisa o Jacó. Se ele tivesse esperado em Deus, Deus não falou que ele ia ser o Senhor? Então, para que ele foi apressar as coisas? Apressou as coisas, não mudou o plano de Deus. O plano de Deus continuou mesmo. Mas o próprio Jacó sofreu e fez todo mundo sofrer. Olha só. Primeiro, Jacó, para querer o que Deus já tinha falado que ele ia ter. Porque se Deus falou que você vai ter, irmão, não precisa se apressar. Espera o tempo do Senhor. Ele vai fazer a coisa acontecer. Se Ele falou, Ele vai acontecer. Não precisa se apressar. Não precisa querer passar na frente para atrapalhar mais ainda, para arrumar mais confusão ainda. Olha só.
Primeiro, diz aqui o texto que ele passou para trás o irmão mais velho. Não precisava disso. Ele podia ser um grande amigo do irmão. Mas ele estava ansioso para receber o que era dele. E você sabe que ele pagou esse preço. Ele enganou o próprio pai, que era cego. Olha só, olha que ponto que chegou o Jacó. Jacó era homem de Deus? Era homem de Deus. Era um homem que tinha uma promessa? Era um homem que tinha uma promessa de Deus. Mas ele passou o irmão para trás. Não precisa passar ninguém para trás, irmão. O que é seu é seu. Na hora certa vai chegar na tua mão. Ele enganou o próprio pai, que era cego. Não precisava fazer isso. Ele roubou a bênção do irmão. Você já pensou, irmão? Roubar uma bênção? Ele roubou a bênção que era de Esaú, seu irmão. Ele não precisava ter feito isso. Se ele tinha promessa, ele não precisava disso. Se Deus tinha falado, ele não precisava disso, mas ele fez. Foi morar com seu tio, uma distância enorme da sua casa, da sua família. Foi morar com seu tio, chamado Labão, que era um tremendo trapaceiro. Olha só que situação, irmão. Olha tudo que ele passou. E ainda teve o seu tio trapaceiro como sogro. E 2 vezes ainda. Olha só. Era esse o plano de Deus? Não era esse o plano de Deus para ele. Mas ele se meteu nessa confusão, porque quis adiantar as coisas. Uma coisa terrível aconteceu com ele. Ele nunca mais viu a mãe dele. Porque ele ficou 20 anos como fugitivo. E a mãe dele morreu. E ele nem ficou sabendo. Olha só. Mas eu quero dizer uma coisa. No final, ele passou pela porta estreita. Olha só, no final, depois de todo esse sofrimento, 20 anos de sofrimento, e ainda ia encarar mais algumas coisas na vida ainda, devido aos seus próprios erros. Mas ele acertou a porta estreita, diz a Bíblia, e Jacó foi transformado. Você pode ter feito o que você fez na vida. Eu sempre falo com a minha esposa, quando alguém reclama de alguma coisa, quando alguém fala de uma coisa, quando a coisa não vai bem, quando a coisa não está dando certo, quando a paz sai do coração e da alma, eu falo sempre para minha esposa, vamos orar. Deus sabe como fazer. Deus sabe como trabalhar. Nós não sabemos nem o que falamos, mas Deus sabe todas as coisas, irmãos. Ele sabe o caminho que tem que ser trilhado para a coisa funcionar do jeito que Ele quer, sem Ele precisar usar o plano B. Ele tem o plano B, o plano C, o plano D, Ele tem todos os planos, se for necessário, por causa do ser humano. Ele tem que usar. Olha só, o Jacó, ele mudou até de nome, porque Deus mudou o nome dele. Esse nome já era para ter mudado, mas ele atrapalhou tudo. Essa experiência de Jacó era para ser de uma forma totalmente diferente. Quando nós lemos o texto, nós vemos a mão de Deus em tudo. Mas Jacó, um dia ele encontrou a porta estreita, entrou por ela e foi transformado e teve a sua identidade mudada. Olha que coisa.
E Deus mudou o caráter de Jacó. Mas foi duro para ele. Ele teve que passar umas boas na vida para poder aprender. Eu sempre digo, pena que quando a gente começa a ter uma certa experiência na vida, não é, pastor? Quando a gente começa a ter uma certa experiência na vida, conhecendo muitas coisas que não conhecia antes, é uma pena, porque já está na hora de nós irmos embora. Acho que é por essa razão que lá no começo do mundo, Deus fazia o ser humano viver muito tempo. Porque com a experiência que ele tinha, ele podia passar para os mais novos. Se bem que hoje uma geração ingrata, irreverente, desobediente a pai e mãe que nós vemos aí, como a própria Bíblia diz, as pessoas mais novas não querem ouvir os mais velhos. A maior parte de pessoas que morrem no planeta Terra não são velhos, são jovens. Porque não querem obedecer os mais velhos, porque não querem obedecer pai e mãe. E se dão mal na vida, acabam morrendo. Porque, irmão, o primeiro mandamento com promessa, qual é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, e para que tudo te vá bem. É a promessa de Deus para a humanidade. Honrar pai e mãe, para que prolongue os teus dias. Essa moçada aí não querem honrar pai, não querem honrar mãe, não querem ouvir os mais velhos. Eu sou daquele tempo que quando eu estava com a minha mãe, por exemplo, e chegava diante de uma pessoa mais velha, o que a mãe fazia você fazer? Os mais velhos lembram. Beija a mão dele e peça a benção. Vendo só? E por isso a nossa geração, chamada geração de ouro, está indo embora. E está ficando uma geração desgraçada nesse mundo aí. O que será do filho dessa geração que vem aí? Tudo por quê? Porque não querem obedecer a Deus. E o pior de tudo não é só quem está lá fora, é quem está dentro. Tem muita gente dentro, achando que está dentro, viu, pastor? Achando que está dentro. Mas são irreverentes, desobedientes, ingratos. Paulo já falava isso. Que os últimos dias ia ser assim. E é os dias que vivemos. Irmãos, veja bem. O nosso Deus era para ser conhecido assim. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Ele era para ser conhecido assim. Mas não é conhecido assim. Como que o nosso Deus é conhecido? Como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Assim ele é conhecido. Veja bem, irmãos. Por quê? Porque o Esaú, o irmão do Jacó, a Bíblia diz assim, irmão, que ele desprezava as bênçãos de Deus. Como essa geração que nós vemos aí fora. Eles desprezam as bênçãos de Deus. E quando está para receber uma bênção, eles trocam por um prato de lentilha. Como Esaú fez. Trocou a maior bênção que podia existir para ele. Ele trocou essa bênção por um prato de lentilhas. E como ele desprezou a Deus, Deus o desprezou. Quando uma pessoa despreza a Deus, Deus também despreza aquela pessoa.
Você sabia que o Esaú, ele desprezou as bênçãos de Deus e não queria saber da porta estreita? Não. Ele desprezou, trocando a maior das bênçãos que ele podia ter adquirido por um prato de lentilha. E depois, irmão, mais tarde, quando ele começou a pensar, que ele começou a ficar mais velho, olha só, a Bíblia diz então que ele chegou diante de Deus com lágrimas, com choro, com pranto, com desespero. E a Bíblia diz, e não adiantou nada. Porque Deus já tinha desprezado ele. Porque quando ele estava forte, quando ele tinha sua energia de jovem, ele desprezou a Deus. Agora que ele está mais velho, Deus também não quer saber dele. A mesma coisa aconteceu com o rei Saul. Deus escolheu aquele homem, colocou nele o Espírito Santo, fez de uma pessoa que ninguém conhecia o rei de Israel. Mas a Bíblia diz que ele desprezou a Deus. E o que aconteceu? Então Deus também desprezou Saul. Você quer viver a sua vida do seu jeito, da sua forma, da sua maneira? Então, viva. Deus desprezou Saul. Você quer? Você é o valente, você é o bom, você é o poderoso. Então se vira. Se deu mal na vida. Esaú também, a mesma coisa. Se deu mal na vida. Porque desprezou as bênçãos de Deus. A mesma coisa do mundo que vivemos, irmão. Preste bem atenção no que está acontecendo no mundo. Mas vamos voltar lá para o Jacó, né? Vamos voltar para o Jacó. Vamos voltar aqui no Jacó agora. Voltando lá. Jacó, irmão, foi para o Val de Jaboque. Depois de tudo isso, ele foi para o Val de Jaboque. É o que todos nós temos que fazer, irmão. Nós temos que ir para o Val de Jaboque. Seja quem for, tem que ir para o Val de Jaboque. Você tem que ir para o Val de Jaboque. Mas o que tem no Val de Jaboque? O que a Bíblia diz do Val de Jaboque, irmão? Que lá no Val de Jaboque, sabe por que ele foi lá? Porque ele estava com medo de morrer. O Jacó estava com medo do irmão. Depois de 20 anos, ele continuava tremendo de medo do irmão, porque ele tinha passado o irmão para trás. Ele teve que ir para o Val de Jaboque. Você também tem que ir, irmão. Não vá pensar que você é bonzinho, não. Não vá pensar que o pastor é bonzinho, não. Ninguém é bom. Jesus falou assim: vocês sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quando alguém chegou para Jesus e disse, bom mestre, ele disse, por que me chama de bom? Não tem ninguém bom. Deus é bom, só Ele é bom. Ninguém é bom. Por quê, irmão? Porque nós temos aqui, ó, na veia, sangue do pecado, sangue do erro, o sangue da desobediência. Veja bem. Então nós temos que ir, ou queira ou não, se você quer ser salvo, se você quer ir morar com Deus, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que ir para o Val de Jaboque. O Val de Jaboque, irmão, ele significa o quê? Esvaziar-se. Você tem que se esvaziar de você. Desse orgulho, dessa arrogância, do salto alto, do nariz empinado. A você que é assim, eu dou um conselho. Como pastor da igreja, olha para o cemitério. Ou melhor ainda, olha para dentro do caixão. 24 horas depois que você morrer. Por mais que alguém te ame, não vai conseguir ficar perto de você. Porque os bichos já vão começar a te comer.
Você vai virar uma caveira horrorosa. E de que adianta teu nariz empinado? De que adianta a tua arrogância? De que adianta você querer ser o tal? Vai segurando aí, irmão. Você quer ir para o céu, não quer? Se eu perguntar quem quer ir para o céu, você vai dizer que quer ir para o céu. Então, para ir para o céu, tem que passar por aqui, ó. Se você não ler o manual de Deus, irmão, lá você não entra. Presta atenção, no Val de Jaboque, irmão, nós temos que esvaziar-se de nós mesmos. Foi o que aconteceu com Jacó. Quem estava com Jacó? Ninguém. Ele estava sozinho. Ele tinha 2 esposas. Cadê as esposas? Não estava com ele. Nessa altura, ele tinha 11 filhos e uma filha. Cadê os filhos? Cadê a filha? Ele era o homem mais rico daquele lado. Cadê sua riqueza? Ele tinha muitos servos. Cadê os servos? Ele teve que ir sozinho lá para o Val de Jaboque. Sozinho, lembre-se, sozinho. Cada um de nós vamos sozinho. Eu disse domingo passado, você já viu caixão para casal? Um casal até pode morrer num desastre, um desabamento, alguma coisa parecida, num tiroteio, ser morto por alguém. Mas você já viu um caixão de casal? Eu nunca vi. Se marido e mulher morrem, que nem eu e a Malice, mais de 50 anos de casados, se morrermos juntos em alguma coisa, possa acontecer, não vá pensar que a funerária vai fazer um caixão de casal. Não. Ela vai ficar num caixão e eu vou ficar no outro. Por quê, irmão? É sozinho. Você está entendendo, irmão? Sozinho. Pastor, eu vim aqui para ouvir isso. Você veio aqui hoje para ouvir isso mesmo. Porque é o que o Espírito Santo tem para você hoje. Porque você anda muito cabeça empinada, nariz empinado. Só porque ganha mais do que os outros? Só porque tem uma casa melhor que os outros? Só porque tem um carro melhor que os outros? Não, irmão. Você é um agraciado, agradeça a Deus, porque Deus tem te abençoado, você conseguiu mais coisas do que os outros, agradeça a Deus por isso, irmão, dê glória a Deus por isso, e continua sendo humilde, simples. Jesus, irmão, sendo o Rei dos Reis, Ele disse, vinde a mim e aprendei, que sou manso e humilde de coração. E sendo todo poderoso. Olha só, irmão. Então o Val de Jaboque quer dizer esvaziar-se. Esvaziar-se de nós, do nosso eu. Significa mais. Renunciar-se ou renunciar a si mesmo. Tudo que eu sou, vá lá. Quando você for embora desse mundo, irmão, quando eu for embora, quem vai lembrar de nós? Pode ser que alguém lá tenha alguma foto, alguma coisa numa história, mas quem vai lembrar de você quando você for embora daqui? Então, para que ser desse jeito? Olha só, renunciar a si mesmo. E o principal, entregar-se a Deus. Foi o que Jacó fez. Ele entregou-se a Deus. Teve um verdadeiro encontro com Deus. Olha, irmão, foi tão impactante na vida de Jacó, que ele mudou o nome daquele lugar. Aquele lugar chamava-se Cidade de Luz. Ele falou, não, isso aqui não, vai ser chamado Betel. Não é isso? Por que, irmão, Betel? Que Betel quer dizer a face de Deus. E ele completa, pois tenho visto a Deus. Está aí no versículo. Mas, irmão, lembre-se, para conquistar tudo isso, ele teve que lutar uma noite inteira.
com o anjo de Deus. Sabe, a Bíblia diz assim, irmão, quando nós estamos orando, um anjo vem com uma taça de ouro para recolher a nossa oração. Não sei bem como é feito isso, mas a Bíblia diz que, então, a nossa oração é colocada numa taça de ouro, o anjo leva e apresenta diante de Deus. Aquele anjo que veio ali e se apresentou a Jacó, era o anjo que veio buscar a oração dele. Aqui, ó, vamos colocar a sua oração aqui. Mas Deus é tão maravilhoso, irmão, porque Jacó tinha a promessa de Deus. Deus fez, então, o anjo ficar visível aos olhos de Jacó. E ele viu o anjo. E ele agarrou o anjo. Olha só. E aí a Bíblia diz assim, então, que ficou a noite toda ele falando para o anjo que ele queria ser abençoado, porque ele estava com medo de Esaú, seu irmão. Me larga, eu só te largo quando me abençoar, porque eu estou morrendo de medo do meu irmão Esaú. Ele quer me matar. E se o Senhor não me abençoar, é capaz de eu morrer antes de encontrar-me com ele. Essas eram as palavras de Jacó. Como eu disse no começo da reunião, o que mais o homem teme? A morte. Então veja bem, o Jacó também, ele tinha medo de morrer. Mas então, irmão, ele passou a noite toda lutando com aquele anjo. A Bíblia diz, a noite toda você quer uma bênção, mas não luta, não ora, não jejua, não vai atrás. Fica pedindo para os irmãos todos, para quem você encontra, ore por mim, ore pelo meu filho, ora para isso, ora para aquilo. Vai orar você, irmão. Os outros já têm a carga deles, os outros já têm a cruz para carregar. Ore você. Essa cruz é sua. Está vendo só, irmão? Ei, meu Deus. Eu não vim aqui para ouvir isso, mas vai ouvir. Só não vai ouvir se você levantar e for embora. Mas se você quer ouvir Deus falar com você, é assim. Olha, irmão. Você sabia que é com esforço que a gente consegue as coisas de Deus? Tudo isso por causa do nosso pecado. Porque nós somos pecadores. Eu vou ler para você. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Olha o que Deus, o que o Senhor Jesus está falando para nós aqui. A porta é estreita, o caminho é apertado, e é com esforço que a gente chega lá. Olha o que está escrito aqui. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Você quer bênção de Deus? Tem que lutar, irmão. Tem que orar. Tem que clamar. Você quer que as coisas sejam resolvidas? Tem que orar. Não põe a mão você não, que a coisa vai ficar pior. Então, ore ao Senhor. Busque ao Senhor. É com esforço, é com luta. Para entrar no reino de Deus é como diz ali, ó. Às vezes você tem que ser violento. Mas não violento no material, violento espiritual. Orando, clamando, buscando, jejuando. Aí a coisa vai funcionar. Quando Jacó fugia, há 20 anos atrás, de onde nós estamos aqui, há 20 anos atrás, quando Jacó fugia, cansado, daquela trajetória, daquela viagem, com medo do irmão, ele dormiu fazendo de uma pedra o seu travesseiro. Seu travesseiro é uma pedra, irmão? Hein? Eu pergunto para você, ou você tem um travesseirinho fofinho lá que você põe lá e dorme? Tem uns que gostam de travesseiro mais alto, tem outros que gostam de travesseiro mais baixo, mas veja bem, irmãos, olha só. E num lugar chamado Luz. O que Jacó viu ali, irmão? Jacó tinha a promessa e Deus mostrou para ele que não precisava ele ter feito tudo o que ele fez. Ele começou a ver, ele dormiu, estava tão cansado,
Deve ter saído correndo da casa dele, desesperado, porque a notícia era: seu irmão vai te matar. E ele saiu correndo. Correu o dia inteiro. Cansado. Viu uma pedra, falou: pai, isso aqui vai ser meu travesseiro. E dormiu lá mesmo, onde ele estava indo. E ele começou a dormir. E Deus lhe deu um sonho. E ele começou a ver uma escada. A escada vinha do céu até a cabeceira dele. Oh, glórias, né? E aí ele começou a ver os anjos de Deus descendo e subindo por aquela escada. Então, se subir e descia, provavelmente não era escada rolante, né? Os anjos subiam e desciam por aquela escada. E de repente o Senhor apareceu e falou com ele: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, teu pai. Olha que coisa, irmão. Ei, aleluia. Não precisava fazer tudo o que você fez, meu filho. Mas agora você já fez. Vai pagar o preço. Eu vou ser com você. Por onde você for, eu vou. Eu vou te guardar, vou te proteger. E vou te trazer de volta aqui. Foi isso que aconteceu. E Jacó, então, como eu falei, ele mudou o nome daquele lugar para Betel. Quer dizer, aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. E lembre, a porta do céu não é larga não, irmão. A porta do céu é estreitinha. Jesus é a porta do céu. Jesus diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá. Sairá da situação que você está. Mas tem que passar pela porta estreita. Irmãos, eu vou ler o texto para você inteirar disso aqui. Gênesis 28, 12, é onde fala disso, olha só. Olha lá. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém, povo de Deus? Você não gostaria de ter um sonho assim? Olha só, você sabe que um moço chamado Filipe, já estava seguindo a Jesus há alguns dias, e Jesus agora ia para Caná da Galileia. O Filipe então foi chamar um outro jovem chamado Natanael. Natanael era um conhecedor das Escrituras. Ele lia a Bíblia, estudava, ele pesquisava a Bíblia. O Natanael, então, o Filipe foi chamar. Olha, achamos ele, achamos o Messias. E então Natanael veio ao encontro de Jesus. E Natanael, quando viu e ouviu Jesus falar, ele creu em Jesus na hora, porque ele conhecia as Escrituras. Aí Jesus deu uma palavra para ele, quer ver? João capítulo 1, versículo 50 e 51. Olha só. O que Jesus falou para Natanael? Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? O Filipe, ou o Natanael, achou que ninguém estava vendo ele lá. Coisas maiores do que estas verás. E olha o que Jesus termina falando para ele. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia! Então quem era aquela escada de Jacó? Era o próprio Senhor Jesus que era a escada. Próprio Jesus era a escada. Aqui uma promessa para o Natanael. E Natanael, quando ouviu a promessa, abraçou a promessa, ficou com a promessa. É isso que você tem que fazer.